A Quinta Sinfônica desse mês de abril faz uma homenagem aos 50 anos da Universidade de Caxias do Sul. E no quadro Substância Sonora de hoje, você confere todos os detalhes desse espetáculo. E também tem a fantástica história de uma ex-aluna aqui da universidade que foi bicho aos 12 anos e aos 16 já estava formada e também recebendo a primeira laurea acadêmica da UX. Por coincidência, ela também é a solista desse concerto. Maestro, então, a Orquestra Sinfônica vai apresentar uma peça que foi escrita exclusivamente para ela, né? Exatamente. Nós decidimos encomendar uma obra, né, com o compositor Christoph Küstner, que é um alemão radicado no Brasil, para que ele fizesse essa nossa singela homenagem à UX pela passagem dos seus 50 anos. Maestro, quais são as outras obras que o senhor destaca nesse concerto? O concerto começa com essa abertura festiva, é uma peça de cerca de 5 minutos, que tem algumas características que lembram um pouco a música do John Williams, um pouco essa coisa de temas de filmes, né? É interessante que o início da peça é no intervalo de quinta, né? Nós temos os vários intervalos musicais e a primeira intervenção que o trombone toca é justamente com esse intervalo de quinta, coincidentemente, né, o nome da nossa série, os Quintas Sinfônicas. Depois nós vamos tocar a Rapsódia Nazaretiana do Alfred Hülsberg, também um alemão radicado no Brasil, que foi maestro da OSPA durante muitos anos, e ele compôs essa peça se utilizando da música do Ernesto Nazaré. Então, todas as principais músicas que a gente conhece do Ernesto Nazaré, como Odeon, Brejeiro, Apanhei de Cavaquinho, Turbilhão de Beijos, Improviso, enfim, estão presentes nessa música. Em cima disso, então, ele faz essa costura, né, dessas várias peças. Eu confesso que eu passei o verão inteiro trabalhando na reedição desse material, que era um manuscrito muito ruim, então se buscou restaurar todos os detalhes que ele tinha escrito nessa peça, inclusive algumas passagens que inclusive não constavam nas partes dos músicos. E é uma peça de uma alegria muito grande. E é um prazer enorme contar com a Aurinda Alessandrini, que é a nossa parceira já há tantos anos, né, não só da orquestra, mas da UX, nesse concerto em que a gente está homenageando a UX. Na parte final do concerto, nós vamos apresentar uma peça de um compositor brasileiro, Alberto Nepomuceno, que se chama Série Brasileira. É uma peça que tem 4 movimentos. O primeiro deles se utiliza da canção do Sapo Jururu, bastante conhecido, pelo menos na minha infância a gente cantava isso bastante. Tem outros movimentos um pouco mais energéticos, né? Tem um intermezzo, tem um movimento onde se imita um pouco o balançar da rede e termina essa série brasileira com um batuque. É uma peça que vai, à medida que vão passando os minutos, ela vai acelerando cada vez mais num ritmo bem frenético. Essa peça foi escrita pelo maestro Alfred Hülsberg, por quem eu sempre tive o maior carinho, porque ele foi o primeiro maestro que me regeu. Eu tinha 18 ou 19 anos e participei de um concerto para a juventude, que foi o primeiro concerto televisionado pela antiga TV Piratini. Então, quando a gente chega pela primeira vez para tocar com uma orquestra sinfônica enorme, com nenhuma experiência, porque era a primeira vez que eu estava tocando com orquestra, pode ser uma situação que seja muito difícil, mas dependendo da maneira como o maestro te conduz, trata o teu relacionamento com a orquestra, a tua maneira de pensar com a da orquestra,
Isso tudo facilita muito a vida da gente. E eu me lembro com muito carinho do maestro Hilsberg, porque ele me pegou pela mão, entende? Quer dizer, ele realmente assim facilitou enormemente tudo o que eu queria fazer em termos musicais. Ele fazia com que a orquestra acompanhasse. Então, para mim, foi uma experiência muito boa e por isso eu gosto tanto de tocar com orquestra até hoje. Porque ao longo do tempo eu fui sempre conseguindo esse contato, esse magnetismo com o maestro e com os músicos, isso ajuda bastante. Mas o maestro Hilsberg escreveu essa Rapsódia Nazaretiana homenageando Ernesto Nazaré, que de acordo com o Villa-Lobos era a alma musical do Brasil. Todos aqueles sambinhas, chorinhos, tangos brasileiros, machiches, batuques, tudo isso está presente na música do Ernesto Nazaré, com muita qualidade e num resgate das nossas origens africanas que fazem toda essa diferença e que caracterizam a personalidade musical brasileira. E o maestro Hilsberg, como ele tinha muita experiência com orquestra, tu mesmo falaste na orquestra da Rádio Farroupilha e mesmo na OSPA, ele tinha muita prática em lidar com os instrumentos, em saber qual instrumento ficaria melhor numa determinada melodia, ou como é que ele ia trabalhar um determinado ritmo com a orquestra. Então, é muito bem escrita essa obra. Ele ampliou a ideia do piano de Ernesto Nazaré, criando uma espécie de colcha de retalhos. Rapsódia é, em princípio, uma colcha de retalhos. Então, a maestro Hilsberg ele usou como base o tema do batuque do Nazaré, e esse tema vai sendo interrompido por diferentes obras do Nazaré, como o Odeon, Apanhei de Cavaquinho, Improviso, Turbilhão de Beijos, e nessa, Brejeiro, por exemplo, que é uma peça muito conhecida. E nessa colcha de retalhos ele vai colocando uma obra e vai costurando com o batuque. Coloca outra obra e costura com o batuque. É muito interessante para quem escuta, porque de repente aparece o batuque e a pessoa pensa assim, agora então terminou essa música, vai começar uma outra. E eu tive também o grande prazer de ter o maestro Hilsberg. No último concerto que ele saiu de casa, ele já estava de cadeira de rodas, e o último concerto que ele saiu de casa foi para ir no Teatro São Pedro, onde eu estava tocando a Rapsódia Nazaretiana com a Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo. E eu fiquei muito emocionada quando eu vi o maestro sentado na plateia, na cadeira de rodas dele, e ele muito emocionado também. E essa obra cai muito bem neste programa, porque neste ano o maestro Hilsberg estaria fazendo completando 90 anos de idade. Então, parece assim que tudo combinou para que se pudesse fazer a Rapsódia Nazaretiana e essa Rapsódia fosse também dentro das comemorações dos 50 anos da universidade. Eu era a menorzinha delas, das que iam fazer o vestibular. Mas a dona Júlia me disse, tem que fazer. Eu passei o verão estudando, a prova acho que foi em fim de fevereiro, início de março, e eu fui aprovada. E a partir dali, eu tinha 12 anos, eu passei a ser bicho. Naquela época era um pouquinho diferente, eles escreviam bicho na cara da gente, mas não tinha tanto trote. E a partir dali eu fiz então os 4 anos que eram os 4 anos de ensino superior, e me formei com 16, com diploma já da universidade. E eu fui laureada, não sei, acho que eu sempre tirava notas muito boas enfim, e eu também toquei várias vezes a 2 pianos e fazia concertos já, e gostava muito de tocar piano. De algum modo, eles acharam que eu merecia talvez um prêmio, uma honraria. Eu fiquei muito honrada na ocasião, mas na ocasião não tinha nem noção do que era isso, né? Então eu tive muita sorte, foi uma coisa assim de momento, mas foi muito engraçado. Vai ser uma alegria muito grande, e eu fico muito agradecida e muito honrada por ter sido convidada para esse concerto e, mais particularmente, para essa temporada que marca os 50 anos da universidade. Parabéns a Caxias. Eu gostaria de encerrar com uma frase de Érico Veríssimo, que dizia, eu venho de uma cidade que tem uma orquestra sinfônica. O quadro Substância Sonora de hoje vai ficando por aqui, desejando a você uma boa noite e um excelente espetáculo.